meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, que vai relatar: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas, né? Porque não foram todos que estavam na legião do mal, só uns 90%. Vamos ler, né? Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Pois não quero, irmão, Paulo falando, não quero, irmão, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, né? E todos passaram pelo mar. Todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, né? Na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Isso é o que Paulo está achando, porque não teve batismo lá atrás, não existiu batismo. Ele está dizendo nessa nuvem, porque quando o povo israelita foram resgatados lá do Egito, né, uma nuvem de fogo andava com eles durante a noite para clarear a sua andança e clarear eles. E de dia uma nuvem os cobria devido ao sol, porque eles estavam no deserto, né? Então Paulo está comparando essas coisas como se fosse um batismo, mas não é batismo, porque não tem esse relato de batismo para o povo israelita. Paulo é quem está falando essas coisas, né? E todos comeram do mesmo alimento espiritual, né? Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Porque depois que eles saíram do Egito, depois que atravessaram o Mar Vermelho, foi dado as ordenanças, né? Para até eles chegar à Terra Prometida, através da lei de Moisés, né? E para hoje não tem nenhum sentido mais, não serve mais, né? Não serve. Só os tolos é que querem incumbir a lei de Moisés para os cristãos de hoje, mas não tem nenhum significado a lei de Moisés para os cristãos de hoje. É lei de Cristo, né? É lei de Cristo. E beberam todos da mesma bebida espiritual, né? E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual, né? A pedra é a lei de Moisés, a lei da pedra, que era escrita em duas tábuas de pedra. É a lei da pedra, a lei que mata, olho por olho, dente por dente, né? Todos bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, né? E a pedra era Cristo, né? A pedra era Cristo. Isso é Paulo falando, se ele está falando, porque tem essa consciência, né? Porque quando Moisés feriu a pedra para tirar a água, realmente a pedra é Cristo, né? Por isso que ele perdeu o direito de entrar na terra prometida, porque ele feriu Cristo, que era a pedra, né? E essa lei também aqui que foi dada para o povo israelita através da pedra, Paulo está dizendo que era Cristo também. Cristo é a pedra, né? E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Está falando do povo israelita, né? Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo. Quer dizer, toda a trajetória do povo israelita,
toda a lei de Moisés foi dada como exemplo, né, para seguir para os dias de hoje, na modificação, claro, da lei de Cristo, né? Por exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, né? Cuidado, naquele tempo, aquela lei de Moisés foi dada para que eles não cobiçassem as coisas mal, né? As coisas mal, né? Não adulterasse, não matasse, não roubasse, não se prostituísse, etc, etc. São essas coisas más daquele tempo, né? Cobiçar, né? Como eles cobiçaram, tá falando aqui. Ora, estas coisas não foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, né, como eles cobiçaram, né? Porque eles seguiram os homens e deixaram de seguir a lei de Deus, a lei de Moisés, esse povo israelita. E aí eles passaram a cobiçar, a roubar, a enganar, a mentir, a se prostituir. Foi por isso que Deus enviou Cristo para eles, para resgatar eles. Sem sucesso, né? Eles não quiseram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns, porque não é todo o povo israelita, né? Nesse tempo aí que Cristo veio, não era todo o povo que estava bandeado para a legião do mal, era só uns 90%, né? Porque quando Cristo chegou, ele disse: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, esse ceifeiro pouco era o que seguia a lei de Moisés, né? E a seara que era grande foram aqueles que eram de Deus e foram para a legião do mal, os 90%. Né? Aí o povo vai dizer: oxe, esse velho está falando besteira, isso não está na Bíblia não. A Bíblia é enigmática, é apenas você raciocinar que vai detectar isso que eu estou falando, né? E vos torneis, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito, né? O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nós prostituamos como algum deles. Paulo está falando que os que seguem, né, a doutrina de Cristo não se prostituem como algum deles fizeram. Os que seguiam a lei de Moisés se prostituíam, adulteravam, né? Tudo isso eles faziam. Matava, roubava, julgava erroneamente, julgava o certo pelo errado, o errado pelo certo. E assim, esse era o povo que era de Deus, quando Cristo foi enviado para resgatá-lo. E Paulo está falando a respeito deles. Nem nós nos prostituamos. Paulo fala que ele não se prostitui, como algum deles fizeram, eles antes, né? Paulo está falando para eles. E caíram num só dia 23 mil. Isso foi lá quando eles se prostituíram, não na prostituição de mulher, mas dos ídolos. Deus não abriu o chão lá e caiu todo mundo dentro e fechou, né? Quando eles se prostituíram para os ídolos, depois que eles saíram do Egito, teve uma cambada lá de israelitas que foram atrás de... Eles estavam caracterizados. Deus fez aqueles milagres todinho, fez água, sangue, piolho, rã, um bocado de coisa. Matou os primogênitos para ele acreditar, para esse povo de Deus acreditar nele. E eles continuaram acreditando nos ídolos lá do Egito. Por isso que Deus abriu o chão e ele socou mais de 23 mil dentro, como Paulo está relatando aqui, né? E não tentemos o Senhor como algum deles tentaram quando Cristo chegou, né? E pereceram pelas serpentes, né? Que é o diabo. Não, pereceram. Não é o diabo, não. Aqui tá, é assim que eu estou falando errado, né? E não tentamos o Senhor, porque lá quando eles saíram do Egito, né? Eles foram tentados, Deus lá, o tentaram e pereceram pelas picadas de serpente lá no deserto. Foi aí que Deus mandou fazer
uma serpente de ouro para curar ele das mordidas de cobra, né? E os católicos dizem que aquela serpente é um ídolo. Não, ali foi para curar das mordidas de cobra. Não é como ele que faz deuses para o povo adorar, né? Adorar, orar, pedir coisa a ele. Não, é diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas os padres católicos enfatizam isso. Oxe, Deus não mandou fazer uma serpente lá no deserto, mas não foi para adoração como vocês fazem, né? Criam suas estátuas, seus deuses, para que o povo orem e adorem. E faz seus templos com seus nomes. Não foi isso que aconteceu lá no deserto com essa serpente. Foi para curar da mordida de cobra. E não era, eles não faziam nada. Só era para olhar. E já era curado. Né? Como alguns pereceram. E não murmurei como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia, porque, né? Paulo está dizendo, esses novos convertidos aí, está falando para eles, né, dentro da igreja. Aqueles, pois, que pensam estar em pé, que agora estão seguindo, né, eles pensam que estão seguindo a lei de Cristo, a doutrina, que pensam que olhe para não cair, porque eles podem voltar a abandonar e fazer como fizeram na lei de Moisés, né? Paulo está alertando eles sobre isso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, que pensa estar adorando a Deus verdadeiramente, olhe, não caia, né? Como quem diz, vigie, para que não caia em pecado novamente. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, né? Isso agora, de Cristo para cá, não veio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que poder resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Por quê? Paulo está falando dessa forma. Porque quando eles são batizados, né, lavados dos pecados, remidos, ele recebe um espírito de adoção, né? E conhecedor da lei de Cristo, da doutrina e dos mandamentos, esse espírito dado através do batismo, ele nos fortalece para que não caiamos em tentações, para que o inimigo não venha para nos levar para o pecado, né? Esse espírito, ele nos protege, não dá algum alerta. Não é que ele não impeça, mas ele nos dá o alerta. Se nós temos a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e o mandamento de Cristo, e não de homens, né? Então esse espírito que nós recebemos através do batismo verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, esse espírito de adoção que nós recebemos, ele pode nos livrar em algum caso, e pode alertar para que nós, né, não caiamos em tentações de Satanás, nem tentações humanas, como Paulo está revelando aqui. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. As tentações humanas. Por quê? Nós somos cristãos, presta atenção. Estamos na verdadeira igreja. Você vai para a casa de um parente que não é cristão. Lá tem bebedeira, tem farra. Mas é seu parente, você tem o direito de você ou ir lá fazer uma visita e tal, né? Falar de Deus para ele. E ele tá bebendo e você antes de ser batizado você bebia, ele pode dizer, não, fulano, toma aqui um pouquinho, só um golinho, não ofende não. Você pode cair nessa tentação humana, mas ela é dada por Satanás, influencia o seu servo a tirar ao servo de Deus cair em tentação e cair em pecado. Tá entendendo o ponto? Né? É isso, né? Eu sou um servo de Deus, eu tenho um familiar que bebe, que fuma, eu já fumei,
eu já bebi, vou para a casa dele, eu não faço mais isso. Mas quando chego lá, ele está fazendo essas coisas. O meu espírito de adoção diz para eu não fazer isso. Alerta-me, olha, vigia, né? Olha, vigia. Ele está falando, quando Paulo diz aqui, olha, é para vigiar, olhe. Então eu devo olhar, vigiar, para que se ele sabe que eu sou cristão, mas Satanás induz a ele a dizer assim, não rapaz, toma um copinho aí, não faz mal não, só um golinho. Mas daquele golinho, vem outro golinho, e daqui a pouco eu tô bêbado. E aí? Né? Caí na tentação humana induzida por Satanás. E aí eu estou pecando contra a lei de Cristo, contra a doutrina e o mandamento que recebi, que não é para fazer essas coisas. Né? Não é verdade? Estou mentindo? Não, não estou. Então isso acontece. E Paulo está alertando aqui a esse respeito. Não vos sobreveio nenhuma tentação humana, mas nenhuma tentação de Satanás, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado, porque nós recebemos o Espírito de adoção de Deus para não deixar acontecer essas coisas, acima do que poder resistir. O Espírito que a gente recebe no batismo, ele faz com que a gente resista a uma tentação humana, né? Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, né? O próprio Espírito de adoção dado através do verdadeiro batismo, dentro da verdadeira igreja de Deus, ele dá a saída para nós sair daquela tentação. Vai dizer, não meu querido, não, eu não bebo. E aí você pode implantar a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, para essa pessoa, para que ele venha abandonar essas coisas, deixar a legião do mal, a legião de Satanás, e vir para a legião de Deus, né? É notável isso, né? Dará a saída para que possais suportar essa tentação que foi oferecida em beber, né? Isso é quem é batizado, né? Para que possais suportar. O capítulo 10 ainda de 1 Coríntios, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 14, relata a idolatria e o culto de demônios. A idolatria e o culto de demônios. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. A idolatria e o culto de demônios. Vamos ler. Portanto, meus amados, fuja da idolatria. Paulo está falando, né? Fuja da idolatria. Falo como a entendidos. Você que é entendido, fuja da idolatria. Julgai-vos vós mesmo o que digo. Você que é um idólatra, que você adora santo, adora santa, vai para a igreja de um santo, vai para uma igreja de uma santa criada pela mão do homem e não por Deus. Isso é idolatria, né? É idolatria aí. Paulo está dizendo, vos julgai vós mesmo, isso que eu digo, né? Porventura, vamos estudar, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O que quer dizer isso? O que é que Paulo quer dizer a esse respeito, né? Porventura o cálice de bênção, presta atenção, que isso vocês recebem dentro da igreja católica. Desculpe, eu não quero ofender vocês. Não quero ofender, não quero julgar. Eu apenas estou falando o que Paulo está dizendo através da doutrina, da lei e dos mandamentos de Cristo, não de homem. Preste atenção.
porventura, isso é dentro da Igreja Católica que acontece. Aquele cálicezinho, aquela hóstiazinha, né? Porventura, o cálice de bênção que abençoamos dentro da Igreja de Deus não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Não é? Lá na Igreja Católica, o corpo de Cristo é aquela rodinha de farinha de goma. E o cálice é aquele vinho, né? Representando o sangue de Cristo. Mas aqui não é nada disso. Aqui não é nada disso. Não é nada disso. Vamos prestar atenção. Pois nós, embora muito, somos um só pão. Hein? Olha a diferença. Pois nós, os cristãos verdadeiros, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. E que pão é esse? Vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa. Mas que digo que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? O que é ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam a demônio e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônio. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios, porque Paulo está fazendo essas coisas. Porque nessas igrejas aqui estão cheias de ídolos, cheio de estatuas. Então não é a igreja verdadeira, não é a igreja de Deus, porque está cheia de deuses diabólicos, de estátua, de escultura diabólica dentro dessas igrejas. E Deus não permite, por isso que esse cálice, esse pão, são dedicados aos demônios e não a Deus. Simplesmente, né? Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônio. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônio. Então, se você está numa igreja cheia de ídolo, cheia de estátua, cheia de deuses, cheia de escultura, não é igreja de Deus, mas de demônio. E você não está servindo a Deus, mas a demônio. O seu pregador não é de Deus, mas de demônio. Simplesmente, não é? Mentaliza, raciocina, né? Eu que estou falando, não. Não fiquem com raiva de mim, né? Não fiquem me rogando praga porque eu estou falando essas verdades para vocês, não. É Deus que está falando, né? Foi Deus que mandou falar essas coisas, não é eu. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22.
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22. Liberdade, caridade cristã. Liberdade e caridade cristã. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22. Ou provocaremos a zelo o Senhor? Pergunta. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos porventura mais fortes do que ele? Pergunta. Além de, depois dele falar aqui, ó, não podeis beber do cálice do Senhor, né? E do cálice de demônio. Não poder participar da mesa do Senhor e da mesa de demônio. Ou provocaremos zelo o Senhor? Somos porventura mais fortes do que ele? Está perguntando. Todas as coisas são lícitas. Eu já li isso no vídeo anterior. Né? Todas as coisas são lícitas, Paulo está dizendo. Mas nem todas as coisas convêm. O que quer dizer isso? Né? É que nós temos livre arbítrio para fazer o que quiser, certo? Porque é isso que o povo que não está na legião de Deus pensa, né? Ele diz, não, eu posso ter fé em Deus e beber, fumar, fazer o que eu quiser. Eu posso crer em Deus e eu posso fumar, beber, me prostituir, fazer o que eu quiser. Pode, não resta dúvida. Só que a sua fé não é verdadeira. A sua crença não é verdadeira, porque a fé é a obediência aos mandamentos da lei, da doutrina de Cristo. Essa é a fé pura, com o amor sincero, puro no nosso coração. Essa é a fé. Obediência à lei de Cristo, os mandamentos e a doutrina de Cristo. Essa é a fé verdadeira. A crença também é dessa mesma forma. Crer em Deus é crer na lei de Cristo, na doutrina e nos mandamentos de Cristo. Não de homem, de Cristo. Aonde isso? Dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Não a que o homem inventou na religião da legião do mal. Né? Então, todas as coisas são lícitas. Eu sou cristão, eu estou na igreja verdadeira. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Porque todas as coisas são lícitas. Paulo está dizendo, e eu já falei isso num vídeo anterior, aqui em Corinto mesmo. Corinto foi 4 ou foi 5, se eu não me engano. Que todas as coisas é lícita. Paulo falando lá na igreja em Corinto. Então, todas as coisas são lícitas para qualquer pessoa. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Cada um. Mas aquele que é batizado na verdadeira igreja, é redimido na verdadeira igreja, tem a lei de Cristo, tem a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo verdadeiro, não de homem, todas as coisas não são lícitas, não. Vou lhe dizer. Mas nem todas as coisas são lícitas, não convém. São lícitas, mas não convém. Né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convém fazer. Eu sou um cristão, eu tenho a doutrina verdadeira, o mandamento, a lei. Convém a mim eu cometer adultério? Não convém. Convém a mim eu estar mentindo, enganando? Não convém. Convém a mim eu estar me prostituindo? Não convém. Por quê? Porque eu tenho a lei de Cristo, eu tenho a doutrina e tenho os mandamentos de Cristo. E eu devo obedecer. Então não me convém fazer essas coisas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É? Então, se eu falo da doutrina de Cristo com falha, né? Com alguma falha, não é lícita, não edifica. Né? Eu digo, não, meu irmão, olha,
você parou de beber, você quer se batizar, você se batiza. Mas depois, se você quiser tomar um golinho, pode. Eu posso dizer isso? Não posso. Ou você é, ou você não é. Então, se eu falar uma coisa dessa, não vai edificar esse irmão. Não vai, né? Não vai. Se um irmão, eu batizo um irmão, né? Para ele ser um cristão verdadeiro dentro da igreja de Deus. E lá na frente eu digo a ele, ó irmão, se pintar uma mulherzinha aí escondida, pega, não tem problema não. É lícito? Edifica? Eu estou edificando esse irmão? Não, estou levando ele para a perdição. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas todas as coisas não convém fazer. Isso é para o verdadeiro cristão, né? Verdadeiro cristão, todas as vou fazer um supositóriozinho agora. Você compra um carro, certo? Se você compra um carro, porque você tem carteira de motorista para andar nele, não é isso? Não é? Você é um cristão verdadeiro, você se batizou dentro da verdadeira igreja, está seguindo a doutrina, a lei e o mandamento. Aí você compra um carro, você não tem carteira. É lícito você andar com esse carro? Não é, porque você não tem carteira, né? Não convém você andar nesse carro. É isso que Paulo está ensinando aqui. Por quê? Se você andar nesse carro sem você tirar a carteira e você atropelar uma pessoa, você está ferrado. Se a blitz parar no meio de caminho, você está ferrado. Se você quiser subordinar o guarda porque está sem carteira, isso não convém, porque você está sendo desobediente a Deus e à lei do homem também, né? É verdade? É isso. É isso. O relato é esse. Ninguém busque o proveito próprio. Ninguém busque o proveito próprio. Antes cada um o de outro. Né? Antes cada um de outrem. O de outro. Ninguém busque o seu proveito próprio, como os pastores fazem nos dias de hoje. Antes cada um o de outro, né? É melhor você buscar o proveito para outra pessoa, não para si, né? Por exemplo, uma pessoa está precisando de um bujão de gás para cozinhar, dê o bujão de gás. Você está buscando o proveito de outro, não o seu. Mas se você cria uma igreja para cobrar dízimo do povo que não é permitido, você está buscando o seu próprio proveito. Você está pegando o bujão de outra pessoa para você, para seu proveito. Proibido, não pode buscar para seu próprio proveito, né? Comei de tudo quanto se vende no mercado. Comei de tudo quanto se vende no mercado. Nada perguntando por causa da consciência. Nada perguntando por causa da consciência. Comei de tudo quanto se vende no mercado. Nada comendo, nada perguntando por causa da consciência. Pois o Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar e quiser de ir, comei de tudo o que se puser diante de vós. Olha que coisa, né? Você é convidado para a casa de um irmão ou de um incrédulo. Ele está falando do incrédulo, de uma pessoa que não está na igreja verdadeira, na igreja de Deus, né? Ele é um incrédulo, ele está na legião de Satanás. Se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar e quiser de ir lá na casa deles, comer com eles,
puser diante de vós. O que ele botar lá na mesa, come, ai, coma, um incrédulo. Come, sem perguntar nada. Se ele, por exemplo, ele botou galinha para você comer. Ô irmão, e essa galinha foi de onde? Foi roubada? Ou foi da tua criação? Você não deve perguntar nada. Coma caladinho, encha seu buchinho, depois vai embora. Não pergunte nada, né? Por causa da consciência. Por quê? Paulo está falando dessa forma. Por quê? Se esse irmão incrédulo, que não serve a Deus verdadeiramente, ele pegou essa galinha, roubou, fez um guisado, e você que é da legião de Deus, da igreja de Deus, está seguindo os mandamentos sinceros com obediência a Deus, você vai comer dessa galinha que esse camarada roubou, fez um almoço para você, você vai comer, certo? E depois você vai perguntar, irmão, amigo, e essa galinha? Da onde eu comprasse, fizesse o que? Não, eu roubei. Ele vai dizer, você perguntou? Você perguntou. Ele vai dizer, eu roubei. Aí você está comendo de quê? Do erro do outro, do roubo, né? Você está comendo da falha, do pecado do outro, né? Então, é melhor você comer caladinho, mesmo que a galinha tenha sido roubada, porque você comendo caladinho sem saber, você não participou do pecado dele. Isso é o que esse versículo está mostrando. Mas se você comeu e depois perguntou a ele, e fulano, essa galinha foi de onde? Ele disse, nada, eu vi ali face, rapaz, eu peguei ela ontem e a gente está comendo ela agora. Você perguntou, você participou do pecado dele, certo? Então a sua consciência vai ficar pesada, sua consciência vai ficar dizendo, poxa, eu comi galinha roubada, o homem pegou uma galinha roubada e eu comi galinha roubada. Não vai acontecer isso? Vai, a sua consciência vai pesar. Então, se for comer na casa de alguém, não pergunte, coma sossegadamente, a não ser que ele diga. Mas aí você não tem culpa. Mas se você perguntou, porque você queria saber, né? Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, eu falei de uma forma, mas agora vem a realidade, né? Aquela comida foi sacrificada, ele fez aquele almoço, vou fazer um almoço para Nossa Senhora, supositório, vou fazer um almoço, ele é incrédulo, vai fazer um almoço para Nossa Senhora, vou fazer um almoço para Nossa Senhora, e vou convidar o irmão para vir almoçar comigo. Você participou do pecado dele, né? Se você for perguntar, se você não perguntar e ele não lhe disser para quem foi aquele almoço, você vai votar ação, porque Deus viu que você não bisbilhotou o pecado alheio, né? Mas se alguém vos disser isto foi oferecido antes de comer, mas se alguém disser isto foi oferecido em sacrifício antes de você comer, não comais, não coma, né? Como eu estava falando, você foi para casa do irmão, o irmão ofereceu, matou a galinha oferecida a Nossa Senhora. E quando você chega lá na casa do irmão, bora irmão, comer, eu matei uma galinha para Nossa Senhora. Você imediatamente, o dever do verdadeiro cristão é recusar, não aceitar esse almoço, porque ele foi oferecido a um ídolo, né? Foi oferecido em sacrifício a um ídolo. Não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque se você comer, você sendo um servo fiel de Deus, a sua consciência vai pesar, porque ele lhe avisou antes. E da mesma forma, se você perguntar,
né? Se você, não, irmão, esse aqui eu fiz porque eu ofereci a Maria, eu ofereci a Santa Terezinha, eu ofereci a São João. Isso porque você perguntou. E comer, você está participando do pecado dele. Se antes de você comer ele lhe disser que é um sacrifício para qualquer ídolo desse, você comer, você está participando do pecado dele. E a sua consciência vai pesar, vai ficar dizendo, meu Deus, vai ficar. Vai ou não vai? Vai. Quando você erra em alguma coisa, né? Por exemplo, outro supositório, né? Você tem um recipiente na sua casa que é de colocar só água, né? Mas por um acaso você se esquece e bota óleo dentro. E aí? A sua consciência imediatamente vai dizer, eita, porque eu fiz isso? Não era para botar óleo aqui não. Isso é de botar água. Não vai ser assim? Da mesma forma é esse relato aqui, né? Não participe dos pecados alheios. Não participe de comida oferecida a ídolos. Não vá comer na casa de ninguém e pergunte de onde foi aquela comida. Não pergunte. E se alguém lhe disser antes de você comer o que foi aquela comida, se foi algo contrário à doutrina que você tem no seu coração, não coma, recuse imediatamente. É isso que Paulo está ordenando aqui. Mas se vos disser isto foi oferecido de sacrifício, não comais daquele que vos advertiu por causa da sua consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência do outro, né? Vai ser julgada essa consciência, né? Se a pessoa falou e eu aceitei comi do pecado dele, Deus vai me julgar essa consciência, né? Vai ser julgada a minha liberdade pela consciência do outro. O outro roubou porque teve a consciência mal. Eu vou comer do roubo dele pela minha consciência. Eu vou ser julgado porque participei do pecado dele. Estão entendendo, né? E se eu, com gratidão, né? Aí vem a diferença agora. E se eu, com gratidão, participo porque sou vilipendiado por causa daquilo, porque dou graças, né? Portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Porque se ele deu aquela comida para você, você não sabe que foi uma comida roubada, o que foi oferecida para um ídolo, e você também não perguntou, o que é que acontece? Na hora que você vai comer, ó Deus meu todo-poderoso, te agradeço por essa refeição que o meu amigo está me dando. Que Deus abençoe a mim e a ele por essa refeição. Você agradeceu a Deus. Tchau. Então, tchau. Né? O que vai acontecer, portanto, que comais, que bebeis, façais qualquer outra coisa, fazei tudo pela glória de Deus. Mas se você faz sabendo as coisas erradas, não é para a glória de Deus, né? Não é para a glória de Deus. Se ele deu, você vai comer. Sabendo, você não deve nem orar, porque não é para a glória de Deus. Mas se você está comendo enganado, ele está fazendo para o ídolo. Você vai comer, mas você não sabe, ele não diz a você. Nem você perguntou, e você agradeceu a Deus, Deus purificou aquele alimento. Aquele alimento que você está comendo não é o do Deus. Não, é o que Deus está lhe dando, porque Deus o abençoou. Porque você pediu graças a Deus pelo aquele alimento. Então aquele alimento não está impuro, mas sim puro para você se alimentar
para o seu íntimo e para a sua consciência. Não vos tornei causa de tropeço, nem a judeu, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus, única e verdadeira. Paulo está falando, para que se nós não fizer isso, nós não estamos causando tropeço, né? Nem a judeu, nem a gregos, isso nesse tempo aí que Paulo está falando, mas serve para nós nos dias de hoje, porque temos as duas legiões, né? Convivemos com ela, né? Mas se eu for para a casa de um incrédulo e a gente saber da procedência, não devemos comer, não devemos comer, nem devemos perguntar, mas sim agradecer. Se foi sacrificado a ídolos, comeremos porque não sabemos, e agradecemos a Deus e Ele purificará. Se sabemos, nós não comemos. Se perguntarmos, porque nós queremos saber da procedência, e isso é pecado, e sabemos que participamos e nem sequer agradecemos a Deus, certo? Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, Paulo procura agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, né, Paulo, mas o de muito. Paulo está falando isso, está buscando o proveito de muito, para que ele se salve, né, para que ele seja redimido, para que ele venha para Deus, para que sejam salvos. É isso que Paulo está dizendo. Sim, assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, Paulo, né? Como também eu em tudo procuro agradar a todos, né? Ele vai para a casa do incrédulo, come da comida oferecida ao ídolo, ele não sabe, ele está agradando ao incrédulo, porque ele foi convidado. Ele está agradando o incrédulo, como ele está dizendo aqui. Procuro agradar a todos, né? Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muito, né? Porque se ele vai para a casa de um incrédulo, ele vai exortar ele vai ensinar a verdade do evangelho, né? E ele pode estar buscando o proveito dessa pessoa para que seja salvo, né? Isso é 1 Coríntios capítulo 10, 33. Né? Capítulo 11 de 1 Coríntios. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Vai relatar como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Olá, mulherada. Olá, mulherada. Olá, mulheres. Isso agora é para vocês. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Vamos ler. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como é isso? Em obediência à lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, não de homens, dado por Deus. Paulo está trabalhando, está pregando essas coisas, e ele quer que todos aqueles para quem ele está pregando seja imitador e pregue a mesma coisa, da mesma forma,
obedeça da mesma forma de como ele está obedecendo. Ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais os preceitos, assim como vos entregueis, né? Que é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos que Paulo está entregando para vocês, né? Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Isso é para as mulheres, para que elas entendam o propósito de Deus. Ser obediente a Deus na doutrina, na lei e nos mandamentos de Cristo. E Paulo está falando para as mulheres na igreja de Deus, única e verdadeira. Quero, porém, que saibais, está falando para as mulheres dentro da igreja de Deus, única e verdadeira. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Como? Cristo é a cabeça de todo homem. Na sua lei, na sua doutrina e no seu mandamento, em obediência. O homem a cabeça da mulher. Então o homem, a mulher tem que ser submissa ao homem. A mulher tem que ser, Cristo é a cabeça do homem. Então o homem tem que ser submisso a Cristo. O homem é submisso a Cristo. A mulher é submissa ao homem, né? E Cristo submisso a Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Entenderam? O homem é submisso a Cristo. A mulher é submisso ao homem. E Cristo submisso a Deus, né? Entendeu? Todo homem, porque a mulher é submissa ao homem, não é que o homem deva extorquir a mulher, né? Não é que o homem queira explorar a mulher, não é nada disso não, viu, gente? Não é para fazer isso não. O homem é a cabeça da mulher porque ela é um pouco mais frágil. A mulher não deve ter mandamento no homem. A mulher não deve mandar no homem. A mulher tem que ser obediente ao homem, porque ela é submissa. A mulher não deve ser mais do que o homem, não. Entendeu? É por isso que o homem é a cabeça da mulher. Porque a mulher é submissa ao homem. Não em desagravo. Não para que o homem queira bater nela, dar nela, extorquir ela, nada disso não. Você tem que ser assim, não é nada disso não. Ele é a cabeça porque ele é quem é o comandante, ele é quem comanda. Como Deus, Cristo nos comanda, né? Nós devemos comandar a mulher. Como? Porque, né? O homem é a cabeça dela, ele é quem rege ela. Não a mulher que deve. O homem que é regido pela mulher, ele não é homem verdadeiro. Não. Vamos seguir, né? Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Então, nenhum servo de Deus, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, deve orar, deve falar, deve fazer qualquer coisa dentro da lei de Cristo, da doutrina e do mandamento de Cristo, de chapéu, com a cabeça coberta, não deve. Como Valdomiro Santiago, né? Não deve. Ele prega na igreja de chapéu. Não pode. Como é que um homem de Deus
vai pregar com a cabeça coberta, não pode. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, né? Mas, agora vamos falar da mulher. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. No tempo antigo aí usava um véu de pano, né? Usava o véu de pano. No tempo anterior, na lei de Cristo é diferente. Vamos seguir que vocês vão descobrir. Desonra que ora com a cabeça, né? Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse raspada nessa época aí, né? Vamos ver. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com o véu, né? Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem, né? O que quer dizer isso, né? Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Está aqui, está falando relativamente entre Adão e Eva, né? Não é através do sexo, porque no sexo a mulher vem do homem, da transa. O homem também vem do sexo, mas aqui não. Aqui está falando da criação de Deus. O homem foi criado por Deus e a mulher criada do homem. Por isso que esse versículo está falando dessa forma. Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem, né? Lá na geração, quando Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem, depois criou a mulher da costela do homem, né? Entenderam, né? Esse versículo. Nem foi o homem criado por causa da mulher. Foi o homem que foi criado por causa da mulher? Não. Mas sim a mulher por causa do homem. Né? O homem foi criado por causa, nem o homem foi criado por causa da mulher, porque o homem foi criado por Deus. A mulher foi criada por causa do homem, da costela dele. Portanto, a mulher deve trazer, né? Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Então, a mulher tem que ser submissa ao homem por causa dos anjos. Todavia no Senhor, agora vai falar no Senhor, não no tempos atrás da lei de Moisés, que era para usar véu. Está falando agora em Cristo. Todavia no Senhor, nem a mulher é independente do homem. A mulher não pode ser independente no homem, isso é palavra de Deus, doutrina de Cristo. Nem o homem é independente da mulher, porque quando é um casal em Cristo Jesus, na verdadeira igreja, ambos, né? Não estou falando de um ser da verdadeira igreja e outro incrédulo, como eu li no vídeo anterior. Falei dos incrédulos, né? Do casamento, no vídeo anterior. Falei do casamento dentro da igreja. E são uma só carne. Aqui é uma só carne. Está falando de uma só carne. Todavia no Senhor, nem a mulher é independente do homem, ela não é independente, ela não pode fazer as coisas por si só. Um casal, está falando do casal, né? Ela é independente do homem e nem o homem dela. Ambos têm que fazer
em concordância, né? Se é um casal, nenhum pode ser independente. Qualquer um tem que fazer as coisas com concordância. Vou dar um supositório. A mulher chega para o marido e diz: meu amor, eu estou querendo comer galinha. Eu vou comprar galinha. Você concorda comer galinha comigo hoje? E ele vai dizer: sim, meu amor, compre galinha para nós comer. Mas se ele não quiser comer galinha, ele diz: não, meu amor, eu não quero comer galinha. Eu quero comer carne de boi. Vamos comer carne de boi? E ela dizia: sim, meu amor, vamos comer carne de boi. Então deve ser dessa forma. A submissão é essa, né? A submissão entre o casal, entre o homem e a mulher, que a mulher deve ser submissa, é dessa forma, né? Não é o homem querer fazer o que quer, nem a mulher querer fazer o que quer, a não ser que ela seja independente sozinha. Mas se ela é um casal, ambos têm que andar em concordância. Se ambos são da verdadeira igreja, casado, né? Ambos têm que andar em concordância, tanto na lei de Cristo, na doutrina, nos mandamentos e na comunhão dos dois, porque são uma só carne, né? Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Isso depois. Mas tudo vem de Deus, né? Julgai entre vós mesmos, né? É conveniente que uma mulher com a cabeça descoberta ore a Deus? Paulo está perguntando. É conveniente, né? Julgai entre vós mesmos. Está falando do povo que segue a lei de Moisés nessa época aí. Julgai entre vós mesmos. É conveniente que uma mulher com a cabeça descoberta ore a Deus? Paulo está perguntando. É conveniente? Porque o povo na lei de Moisés cobria a cabeça. Não era a cabeça descoberta para orar, para pregar, não. Tem que cobrir, usar o véu, né? Mas nos dias de hoje o véu é diferente. Não é esse mais. Na lei de Cristo o véu é outro, né? Seguindo. Aí Paulo perguntou para eles da lei de Moisés, né? Que naquele tempo a mulher tinha que falar de Deus e orar com a cabeça com véu e pano. Mas agora vamos ver, né, a doutrina de Cristo, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver o cabelo comprido, é para ele uma desonra? Isso é na lei de Cristo agora. Porque antigamente os homens tinham cabelo como cabelo de mulher, mas na lei de Cristo é uma desonra, né? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra, né? Se o homem tiver o cabelo comprido, agora na lei de Cristo é uma desonra. Mas se a mulher tiver o cabelo comprido, para ela é uma glória. Isso é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo. Mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois a cabeleira lhe foi dada em lugar do véu. Isso é a lei de Cristo, porque na lei de Moisés usava véu, mas na lei de Cristo o véu é o cabelo comprido. Portanto, as irmãs dentro da verdadeira igreja, na igreja de Deus, não podem cortar cabelo curto, não pode cortar o cabelo curto, né? Mas se alguém quiser ser contencioso, for contrário a isso, Paulo está dizendo, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. O povo da igreja de Deus não tem esse costume. Nem tampouco as igrejas de Deus.
Isso é 1 Coríntios, capítulo 10, 15 e 16. Versículo 15 e 16. Né? Mas se alguém quiser, Paulo está dizendo, né? A mulher, vou voltar aqui um pouquinho para que vocês entendam, né? Para que vocês entendam. Vou no versículo 14 de 1 Coríntios 10. Ou 10 não, 11. 11 de 1 Coríntios. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, isso dentro, presta atenção, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, viu? Dentro da igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, a única e verdadeira. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra. O homem não pode ter cabelo comprido dentro da verdadeira igreja. Paulo está pregando essas coisas. Versículo 15. Mas se a mulher tiver o cabelo comprido, o homem é uma desonra se tiver o cabelo comprido. Mas se a mulher tiver o cabelo comprido, para ela é uma glória. Né? Mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Isso na lei de Cristo. Porque na lei de Moisés usava véu. Na lei de Cristo é o cabelo comprido. O véu é o cabelo comprido nas mulheres. Mas se alguém, aí vem, ó, é rigoroso isso, né? Mas se alguém contestar, quiser ser contra isso, né? Mas se alguém quiser ser contencioso, não quiser, quer usar véu, quer cortar o cabelo, nós não temos tal costume. Isso é para os que de fora. Isso é os de fora. Os que querem seguir a lei de Moisés. Eles fazem do jeito dele. Mas os da igreja de Deus, única verdadeira, não faz isso. Porque Paulo está dizendo aqui, a mulher tiver o cabelo comprido é para ela uma glória, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu, do véu que ela usava anteriormente. O véu agora, na lei de Cristo, é o cabelo comprido. Mas se alguém quiser ser contra, contencioso a essas coisas, né? Se alguém quer ser contra, nós não temos tal costume, né? Os que são verdadeiros cristãos não têm esse costume, né? De usar véu, né? Nem de o homem usar cabelo comprido. Não tem esse costume dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Vou repetir. Mas se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as, no plural, as igrejas de Deus. As igrejas de Deus não têm esse costume de homem estar com o cabelo comprido e nem mulher estar cortando o cabelo, porque o cabelo comprido da mulher é o véu de antigamente, isso na lei de Cristo. Vou dar uma paradinha por aqui, eu acho. Tem muito versículo para ser lido. Já tem 17 versículos para ler, vai ficar muito grande o vídeo. Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos, com muita paz, muita saúde, muita prosperidade, que vocês mantenham firme dentro da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, não de homens, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus,
criada pela legião, pela religião de Satanás e dos falsos pastores de Satanás também. Mas do verdadeiro pastor, do verdadeiro apóstolo, do verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo, né? Essa é a real. Voltarei com um próximo vídeo no capítulo 11 ainda de 1 Coríntios, que vai relatar dissensões nas ceias de irmão. Dissensões nas ceias de irmão. O modo de celebrar a ceia do Senhor. Aqui escreveram até errado. Colocaram Santa Ceia, mas não é Santa Ceia, é ceia do Senhor, né? Correto. Dissensões nas ceias de irmãos. O modo de celebrar a ceia do Senhor. Esse é o próximo vídeo, no capítulo 11 de 1 Coríntios. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Compartilhe esses vídeos para seus parentes, seus amigos, seus próximos. Inscrevam-se no canal para ajudar o canal, para fortalecê-lo, né? Para que mais alguém possa ver. A sua inscrição é muito importante para que o YouTube possa reconhecer meus vídeos e apresentando para outras pessoas, né? Ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. E tenho dito.